Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Boa noite. Que, hon- que honra estar aqui com vocês em mais essa matéria de missões. Temos aí vários alunos, não só daqui de Manaus. No grupo do WhatsApp está dando 71 pessoas, né? Então, daqui a pouco eu vou falar com a Ana Paula e ver realmente quantos alunos têm matriculado, mas nós temos pessoas de Manaus, temos pessoas do interior do Amazonas, né? Tem aí Beruri, Itapiranga, nós temos pessoas de Boa Vista, de Fortaleza, e nós temos também de fora do Brasil, temos irmãos aí do Equador, do Chile, da Colômbia e do Peru. E lá de Fortaleza, do interior de Fortaleza, né? Também outra cidade que é Eusébio, o irmão Daniel e a irmã Cleide aí. Então, irmãos, é um prazer, né? Na aula de missões a gente ter pessoas de tantos lugares. Taquatiara também, né? Pastora Luciane. Onde? Novairão, olha aí que bênção. Então, temos na aula de missões pessoas de Manaus, de vários lugares do Brasil e também de outros países. Então, irmãos, eu vou procurar falar um pouquinho mais devagar para que os nossos hermanos entendam aí o português, tá certo? E eu quero dizer para eles: não se preocupem, porque nós estamos fazendo o possível para ter as nossas apostilas em espanhol também, ter os livros que nós vamos fazer a leitura em espanhol e os vídeos das aulas complementares, né? Os vídeos das aulas com tradução também em espanhol, tá bom? Com legenda. Então, nós estamos fazendo aí um novo modelo, um novo formato, estamos reformulando todas as aulas, como os alunos mais antigos já sabem, né? Para esse novo formato online. Então, algumas cidades, né, ainda estão em pandemia, em lockdown, mas nós não queremos parar, temos que avançar, continuar como Igreja do Senhor, e essa matéria de missões é muito importante, né, principalmente nesse momento, porque nós não podemos ficar parados, temos que avançar, tá certo? Então, lá na plataforma do Education One, que quem está chegando agora, nós vamos colocar direitinho lá no WhatsApp, como você vai acessar. Tem o programa da aula, o pastor Paulo falou que as nossas aulas vão ser segunda e quarta online. Para quem é daqui de Manaus, vai ser presencial. Quem não for de Manaus, nós vamos transmitir também online, tá bom? Para você não perder nada. E vamos deixar gravado também. A nossa matéria, cada semana, a gente está dividindo o nosso assunto de missões em quatro. Primeiro, missões na Bíblia, tá bom? Nós vamos estudar na Bíblia o que a Bíblia diz sobre missões. A segunda semana vai ser missões ao longo da história. Nós vamos estudar a história de missões, grandes missionários, o que eles fizeram, né? A mudança que eles causaram no mundo por causa de missões com o avanço do Evangelho. Na segunda semana. Na terceira semana, nós vamos falar de missões atuais, o que está acontecendo no mundo em relação a missões, tá bom? E na quarta semana, nós vamos falar missões na nossa igreja wesleyana, aqui no Brasil e também para o futuro, quais são os nossos planos da nossa igreja, tá bom? Como você pode trabalhar nessa área de missões, o que a nossa igreja tem em relação de missões, tanto a nível da América Latina, como também aqui no Brasil, tá certo? Então, essas são as quatro divisões da semana. Então, cada semana você vai ter uma tarefa para você apresentar, você vai ter uma prova,
tá bom? Por que que a gente está fazendo uma prova cada semana? Para não ficar um assunto grande. Então, no final de cada semana, no fim de semana, você vai ter uma prova para fazer do assunto que você estudou durante a semana, tá certo? E para ajudar você na memorização, no aprendizado, nós vamos ter uns jogos aí. Quem está acostumado aí com as aulas online, a gente sempre tem um jogo aí no computador, tá bom? No que dá para você fazer no seu celular para que a gente possa aprender de forma mais eficaz, tá bom? Para você ir memorizando mais rápido alguns pontos importantes da nossa aula, tá certo? Eu espero que vocês estejam bem e eu costumo dizer na minha aula que se você começou, você não pode mais desistir. Se bater a vontade de desistir, se você achar que está difícil demais, antes de tomar a decisão, fala comigo. Nós vamos encontrar um jeito de lhe ajudar, tá bom? Não pode desistir, irmãos. Quem botou a mão no arado, não olha para trás. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, tá bom? Então não desista. Não vai ser difícil, vai ser fácil, tá certo? Eu prometo. Peça ajuda quando você não estiver conseguindo, se você não estiver entendendo, tá bom? Peça ajuda, mande mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Que nós vamos lhe ajudar. Agora eu vou pedir que todos vocês desliguem o seu microfone para que não tenha interferência, tá bom? E eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler uma passagem bíblica. Marcos, capítulo 13, nós vamos ler o verso 10. Marcos 13, verso 10, se você está aí com a sua Bíblia. Todo mundo achou? Livro de Marcos. Na verdade, capítulo 13, desculpa, irmãos. Marcos, capítulo 13, verso 10. Marcos 13, 10. Diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. O grego, essa palavra deve, né? É uma ordem, né? Como na nossa também. É necessário primeiro que seja pregado o evangelho em todas as nações. Deve ser, é uma ordem, é uma missão dada. O evangelho deve ser pregado. Parece que Jesus está dizendo: não espere que chegue o fim, porque o fim vai chegar. Os nossos dias estão abreviados, né? Mas faça isso, cumpra essa missão e pregue a todas as nações. E aí tem o verso 11, que não é uma desculpa para que a gente não esteja preparado, né? Que ele vai dizer assim: quando, pois, levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. Esse versículo não é uma desculpa para você não se preparar, para você não aprender, né? Para você não estudar no seminário, para você não ter o evangelho, né, na ponta da sua língua, mas é uma urgência o versículo 10, né? O evangelho deve ser pregado para todas as nações. Não devemos esperar o fim para que isso aconteça. Então, falando sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos dizer que você já é um missionário e você está indo ao campo. Você só pode levar uma coisa na sua mala. Não precisa nem de mala, né, para levar uma coisa. Vamos dizer, você pode levar suas roupas, mas você pode levar um objeto. Que objeto você levaria? Quem quiser responder, pode desligar aí o microfone e falar comigo. O que você levaria? Bíblia? Muito bem. O que mais?
A Bíblia, muito bem. Esses alunos, olha, espertos, é isso mesmo, a Bíblia. Mas deixa eu dizer para vocês que quando eu fui para Moçambique, também, né? Muito bem, deixa eu contar para vocês que quando eu fui para Moçambique, quando eu estava arrumando a minha mala, eu levei a minha Bíblia também. Mas uma coisa que eu queria muito levar e que eu levei foi 2 pacotes de farinha, né? 2 quilos de farinha, porque eu não sabia se eu ia encontrar lá. Também levei 2 caixinhas de leite condensado, que eu pensei, não posso ficar 6 meses sem leite condensado. E levei também um pacotinho de farinha láctea, né? Só doce. Mas levei minha Bíblia também, viu? Mas graças a Deus eu encontrei farinha láctea lá, encontrei leite condensado. E do meio por fim, eu também consegui encontrar farinha. Não como a nossa farinha, nem era onde eu estava morando, mas o Senhor me abençoe e eu encontrei farinha lá em Moçambique. Então, irmãos, é isso mesmo. A Bíblia é a coisa mais importante e essa noite nós vamos ver por que a Bíblia é o mais importante aí para a gente levar. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês vão ver aí um slide, tá certo? Oi, pode. Tá sendo gravada, sim. Então, né, aí na nossa missões, nossa aula de missões. Então, você é um missionário, a coisa mais importante que você deve levar é a sua Bíblia, tá certo? Sem a Bíblia, a nossa missão seria impossível e inconcebível, tá bom? Ela seria impossível de ser realizada. Por quê? Porque a Bíblia é que nos dá a responsabilidade, tá bom? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia é quem vai nos dar a responsabilidade, ela nos dá o evangelho, ela nos instrui como proclamar, e a Bíblia promete que o poder de Deus dá salvação para todos os que creem. Então, a Bíblia é a parte mais importante da missão, porque é ela que vai nos dar esse mandamento de ir por todo mundo e pregar aí o evangelho. Como é que nós sabemos disso, que nós devemos ir? Porque nós lemos na Bíblia, como nós acabamos de ler aqui em Marcos, né? Que o fim vai chegar, mas antes é preciso que seja pregado o evangelho a todas as nações. É lá que nós ouvimos do próprio Jesus comissionando os discípulos para evangelizar, fazer discípulo de todas as nações. Então, ela nos dá a responsabilidade, ela nos dá o evangelho. O que nós devemos falar? Devemos pregar o evangelho. Ela nos instrui, ela nos dá um modelo, exemplo, como nós vamos proclamar, como nós vamos fazer essa missão. A Bíblia também promete que é o poder de Deus que dá a salvação para todos que creem. Não é pela nossa força, né? Mas é pelo poder de Deus. Então vamos acompanhar. Quero dizer para você que essa apostila, tá bom? Vai estar disponível lá no Education One para vocês voltarem e completar a apostila de vocês. Você pode imprimir ou você pode preencher pelo seu próprio celular, tá bom? As apostilas vêm com um espaço que você pode completar o seu. Só um pouquinho, irmãos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Onde? Ah lá, peguei para mim. Então, aí vocês estão me vendo ou vocês estão vendo o meu. Aí, deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Estão vendo os dois? Tá bom. Muito bem. Então,
A apostila de vocês vai estar disponível, tá bom? Essa aula vai estar gravada, então vocês podem voltar para preencher a apostila de vocês com essas informações que eu estou dando. Então, um fato na história de missões é que o nível de dedicação que a igreja tem para missões, o nível de dedicação que ela tem em fazer missões, pode ser medido pelo nível de convicção sobre a autoridade da Bíblia. O que isso quer dizer? Se eu sou convicto de que a Bíblia é verdadeira, ela é a palavra de Deus, que eu sou filho de Deus e que eu devo obedecer o que está escrito na Bíblia, então eu vou fazer missões. A minha igreja vai fazer missões, porque é um mandamento, está na Bíblia, é uma ordem, tá bom? Então, olha que interessante, o fato na história de missões, que o nível de dedicação que a igreja tem para missões pode ser medido pelo nível de convicção sobre a autoridade da Bíblia. Então, se nós cremos na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, que ela é uma autoridade na nossa vida, nós vamos cumprir a missão que é dada nela, certo? Quando crentes perderem a confiança na Bíblia, eles perdem o zelo pelo Evangelho. O contrário é verdade também, né? Se nós deixamos de fazer missões é porque nós não cremos ou não estamos obedecendo aquilo que a Bíblia nos diz. Quando pessoas tiverem confiança na Bíblia, eles estarão determinados sobre o evangelismo. Por que podemos afirmar isso? Então, por quê? Primeira parte, né? Tem lá, a gente leu sobre a responsabilidade. Então, a Bíblia tem o mandamento para evangelizar o mundo. O mandamento não é somente a grande comissão, mas a revelação da Bíblia inteira. Nós vamos encontrar missões na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus não fala de missões só no Novo Testamento e nem só na Grande Comissão, mas do início ao fim nós vamos encontrar missões na Bíblia. Então, onde nós podemos encontrar? Na criação. Nós vamos achar na criação o Senhor preocupado com missões, quando ele cria, né, o homem. Porém, todo mundo é responsável, né? Deus é responsável por todos, ele é o Criador. Nós achamos também missões no caráter de Deus, no seu amor, compaixão, ele não quer que ninguém pereça, né? Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. É o caráter de Deus, ele é amor, compaixão, ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Isso ainda lá em Gênesis, né? A gente está achando isso nas promessas dadas a Abraão. Qual é a promessa que ele faz? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir de Abraão, do homem que ele separou, que ele escolheu para vir a sua descendência, o Senhor já estava pensando em todas as famílias, em todas as pessoas individualmente. Nós achamos esse mandamento também de missões em Cristo, né? Por quê? Porque ele tem toda a autoridade, né? Ele recebe a aclamação, ele mesmo se entregou para ser a ponte de ligação, né? O reconciliador entre Deus e o homem. Então, no próprio Cristo nós vemos missão. O Senhor veio para salvar o perdido. Vamos ver também no Espírito Santo, no Espírito de Deus, né? Por quê? É quem convence o homem do pecado, testemunha a respeito de Cristo e é aquele que vai impelir a igreja para realizar, para evangelizar missões, né? Para realizar missões para evangelizar. Então, em todos esses aí a gente pode ver missões, né? No Espírito Santo, porque ele nos dá o poder. O que a gente lê lá em Atos 1:8? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo nos dá o poder, tá bom? E o mandato também está... falta uma parte aqui, né? Na igreja, né? Por que na igreja? Porque a igreja é diversa.
tem vários tipos, né, pregando a palavra do Senhor. A igreja deve ser uma igreja missionária sobre as ordens de evangelizar até que Jesus volte, tá certo? Então, tudo isso nós podemos ver aí missões na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, né? Quando ele fala que ele está sentado no seu trono e vão vir, né? Se ajoelharão nações, todos vestidos de branco diante do Cordeiro. Então, povos, línguas, tribos e nações. Então, o Senhor está falando sobre missões para o mundo inteiro. A Bíblia tem a mensagem. Por que a Bíblia tem a mensagem? É só uma mensagem, né? Ela tem a mensagem para a evangelização mundial. Qual é essa mensagem que nós devemos pregar a todas as pessoas? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado da morte segundo as Escrituras, e como Rei e Senhor, ele oferece perdão dos pecados a todos os que creem. Então, o que nós vamos pregar? Nós vamos sair pelo mundo pregando o quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado da morte, segundo as Escrituras, como Rei e Senhor, ele oferece perdão dos pecados a todos que creem. Essa é a mensagem de salvação, né? Parece bem simples, mas é isso. Qual é a mensagem? Jesus morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas devem conhecer a Jesus Cristo, saber que ele, por amor, se entregou por cada um de nós e que ele não somente morreu, mas que ele é poderoso, que ele ressuscitou e que ele oferece perdão para todas as pessoas. Então, essa é a mensagem. Ainda nessa parte de a Bíblia tem a mensagem e que a mensagem é só uma, pode haver dois erros nessa mensagem. Como transmitimos a mensagem pode mudar. E aí que entra o erro que podemos cometer. Tem dois erros nisso. Nós podemos ser flexíveis demais ou nós podemos ser rígidos demais. Como é que eu posso ser flexível demais? Falando, né, a gente pensando como missionário, um missionário indo para outra nação. Vai dizer assim, olha, o primeiro vai dizer de ser flexível demais que o missionário não deve levar qualquer parte do evangelho que ele conhece. Deve chegar lá na situação, né, na cultura, e deve descobrir o evangelho lá, como pregar, sem ter nada antes. Não vai trazer uma teologia, nem riquezas da história, nada. Aí a gente pode pensar, por exemplo, se é um médico indo para o meio de uma tribo, será que ele não ia levar remédios de fora? Ou ele ia? Ou ele vai chegar lá e tentar descobrir qual é a planta que ele pode usar para curar dor de cabeça? Ou qual é a planta que ele pode usar para curar um ferimento? Não, ele leva algumas coisas que ele já tem. Claro que quando não existir, ele vai ter que usar aquelas que ele conseguir no local. Então, com a mensagem, também é a mesma coisa. Nós sempre vamos levar conosco alguma coisa. Eu sempre vou levar alguma coisa da minha cultura e principalmente eu vou levar a Bíblia, aquilo que é bíblico, que não pode mudar. O outro erro é ser rígido demais. E aí, de novo, falando e pensando como missionários, né? Eu não posso chegar em um local e achar que só como eu faço é a maneira correta, né? Não pode ser isso. Eu não posso achar que do jeito que eu louvo é a maneira correta, nem a maneira que eu prego é a única maneira correta. Eu devo ter flexibilidade, tá bom? Por exemplo, como Santa Ceia, como horário do culto, certo? Então, eu vou voltar para dar. Eu vou tentar sair daqui da minha tela. Vocês estão aí comigo ainda? Voltei, né? Muito bem. Então, vocês estão entendendo? Muito bem. Então, vocês estão entendendo essa questão, né?
A Bíblia vai me dar a mensagem, ela vai me dar um modelo, ela me garante que o Espírito Santo vai trazer poder. E na mensagem é uma só. Mas o que vai acontecer é que na mensagem pode existir aí dois erros, tá bom? De eu ser flexível demais ou rígido demais. No flexível você está entendendo, né? O missionário tem essa noção de que vai chegar lá e eu vou descobrir só as coisas que estão lá, como eu vou evangelizar, colocando tudo na cultura. E não vai ser bem assim. Ou eu posso ser rígido demais, querendo levar toda a cultura que eu tenho, o jeito que eu faço é o único certo. Isso também não vai funcionar. Por exemplo, horário de culto. Nós temos pessoas de outros países aqui. O nosso culto principal, qual é o horário do nosso culto principal aqui no Brasil? De manhã ou à noite? Que a gente diz de culto principal? Noite. Cadê? Muito bem, à noite. Cadê a Dani? Dani, no Equador, qual é o horário do culto principal no Equador? De manhã ou à noite? Hã? 10 horas da manhã. Então você vê como em cada país tem uma cultura diferente. Por exemplo, no nossa cultura aqui no Brasil, o nosso culto dura de 1h30 a 2 horas no máximo, não é assim? Em Moçambique, nós assistimos um culto de seis. Em Moçambique, eu assisti um culto de 6 horas. Então, eu não posso chegar lá e dizer, irmãos, isso está tudo errado, né? O nosso culto tem que ser 2 horas. Não, né? E aí eu tenho que me adaptar também. Por exemplo, Santa Ceia. Aqui a Santa Ceia nas nossas igrejas, né, já vai até diferenciar. Umas fazem de manhã, outras fazem à noite. A gente faz com um pãozinho, né? Um cálice de suco de uva, geralmente. Mas geralmente vai ser um suco cor de vinho, né? Que é para parecer mais aí com vinho, né? Pode ser um kisuke, pode ser uma fantaúva, quando você não acha suco de uva. Mas eu já cheguei em um país que a cor do suco era amarelo. Era um kisuke amarelo, não tinha cor de uva. E aí, quando eu fui fazer a Santa Ceia, né? Quando o pastor tirou o pano de cima, primeiro eu tomei um susto. Para mim foi diferente. E mais diferente ainda quando veio o pão. Na igreja evangélica aqui no Brasil, a gente corta o pão mesmo, né? Quando o pastor lá abriu a caixinha, sabe o que que tinha dentro da latinha dele? Hórtia. Hórtia é igual da igreja católica. Aquele pãozinho fininho, né? E aí, para mim, foi outro susto. Se o meu olho estava regalado com suco amarelo, quando ele mostrou a hórtia, eu já fiquei assim, nossa, primeiro que eu nunca tinha visto uma hórtia, né? Então, mas aí, o que que a gente fez? Serviu a Santa Ceia e depois eu fui perguntar o porquê. Tinha um motivo dele usar aquilo, né? Primeiro que não é pecado você usar, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já associa com a Igreja Católica, então a gente vai usar o pão e tá tudo bem. Não vão dizer para os pastores de vocês que agora a pastora Ariane disse que pode usar hórtia. Não estou falando isso, pelo amor de Deus, ainda bem que a aula está gravada. O que que, o que que aconteceu? O que que acontecia lá? Era uma cidade bem distante da capital. Então, ele levava, aquele pastor, levava aquelas hóstias, né, dentro daquela latinha e deixava para os irmãos depois fazerem a Santa Ceia. Se ele levasse o pão, o que que ia acontecer? Era uma vila onde não existia pão. O pão ia estragar. Então, o que que acontecia? Eles usavam a hóstia que não estraga. Então, vocês estão vendo em relação à mensagem, em cada lugar e dependendo da necessidade, vai mudar. Agora, uma coisa que não pode mudar jamais, né? A forma pode mudar, mas a mensagem nunca.
Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a tela. Deixa eu ver aqui. Então, né? Tem dois erros. Não podemos ser flexíveis nem rígidos demais. Precisamos encontrar um equilíbrio. Só existe uma mensagem. Combinar o evangelho da revelação bíblica e a tarefa de colocar o evangelismo no contexto cultural. O missionário tem essa missão. Além de pregar o evangelho, ele precisa ser contextualizado na cultura onde ele está indo. Se existe diferença de coisas que a gente faz aqui em Manaus para Fortaleza, jeito de falar, não é? Tem muita diferença, tem muito sotaque diferente. Imagine em outro país, né? Que é mais distante de nós. Então, precisamos colocar a revelação bíblica dentro de um contexto cultural. Mas olha aí, ó. Tá aí negrito para vocês. A forma muda, a essência nunca. Essa mensagem aqui que a gente viu nunca pode mudar, que Jesus morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado da morte, segundo as Escrituras, como Rei e Senhor, ele oferece perdão dos pecados a todos os que creem. Essa mensagem nunca vai mudar. A forma que eu vou apresentar ela pode ser que precise mudar, em alguns contextos, como a gente viu, né? Horário de culto, Santa Ceia. Tem outra, por exemplo, na nossa Bíblia, né? A gente vai encontrar que o Senhor nos lava e nós vamos ficar mais alvos que a neve. Você acha que numa tribo lá na África, alguém já viu neve para a gente comparar com eles ficarem mais brancos que a neve? Não. Talvez a gente vai ter que encontrar uma outra coisa dentro da cultura deles que seja branca, né? Como a gente tem conhecimento da neve. Nem nós vemos neve aqui no Brasil, né? Lá em Cuenca, no Equador, eles conhecem neve. Então, a forma muda, a essência nunca. Então, vamos lá, tem só mais 2 pontos para a gente terminar essa videoaula. A Bíblia tem um modelo para evangelização mundial. É na Bíblia que nós vamos encontrar esse modelo, tá bom? O próprio Jesus se deu completamente. Esse é o modelo principal de um missionário. Não existe um modelo melhor, tá bom? Do que Jesus. Só dele ter se esvaziado, né? Ter deixado a sua glória para vir no mundo até nós, isso já é um modelo aí máximo, né? E o missionário deve fazer isso, ele deve se entregar às pessoas perdidas, tá bom? Por favor, desliguem os microfones, está vazando áudio. Nós temos o que nos... Cadê? Nós temos o que nós devemos comunicar, mas também temos como vamos nos comunicar. E mais para frente, ao longo das aulas, na próxima sexta, nós vamos ver sobre esses modelos bíblicos, tá bom? Então, nós temos a mensagem, nós temos aí o modelo também que nós devemos comunicar. E, por último, tá bom? Nós temos aí o poder para essa evangelização mundial. Evangelização não só local, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas nós temos sim poder para evangelizar o mundo inteiro, sair da nossa cultura e ir para uma outra cultura. E quem é que nos dá esse poder? O Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós temos, né, o poder para realizar a nossa tarefa. Conversão é somente através do poder de Deus, tá certo? Então, essa é a nossa aula, né? A nossa videoaula de hoje. E eu quero só fazer aqui uma... Vocês estão me vendo já? Muito bem. Só para a gente não perder, tá bom? A gente vai lembrar da aula de hoje. Nós falamos sobre 3 M's, tá bom? A Bíblia tem o mandato, ela tem
a mensagem, ela tem o modelo e tem um P. Ela tem o poder. Tá bom? Para memorizar aí. 3 M's e um P. A Bíblia tem o mandato, ela tem a mensagem, ela tem o modelo e ela tem o poder. Todo mundo já decorou aí? Mandato, mensagem, modelo e poder. Tá certo? Deixa eu ver quem tá aqui. A Ana. Muito bem, pastor Eliseu. Pastor Eliseu já se adiantou. Eu ia pedir para alguém falar, mas muito bem, é isso mesmo. E olha, vou deixar aqui um parêntese. Coloque na cabeça que isso pode ser assunto de prova, viu? Mandato, mensagem, modelo e poder. Tá certo? Então, meus irmãos, é isso. A Bíblia nos dá essa grande tarefa. E nessas semanas nós vamos estudar sobre missões, porque é um mandamento do Senhor. Está na nossa Bíblia como uma ordem, tá bom? Para a igreja e como indivíduos, cada um, de evangelizar, pregar o evangelho aonde o Senhor nos mandar, quer seja perto, quer seja distante. Nossa vida tem que estar disponível para obedecer a Cristo, tá bom? Então, essa é a nossa aula, quero dizer, essa foi a nossa videoaula. Daqui a pouquinho, no grupo, nós vamos postar o link de 2 vídeos de complemento sobre essa aula, tá bom? Ainda falando de é, missões na Bíblia, tá certo? Missões no Velho Testamento. Isso era uma introdução sobre missões que nós vamos encontrar na Bíblia, tá certo? E agora nós vamos ter um vídeo falando do missões no Velho Testamento. E a nossa professora do vídeo vai ser a pastora Grace. Eu espero que você continue aí sentadinho, estudando, com a sua canetinha, com o seu caderno, para você fazer anotações. Na próxima aula, sexta-feira, vai ser presencial para quem é daqui de Manaus, tá bom? E nós vamos fazer aí um resumo do que nós estamos vendo do vídeo também. Então, se você é de Manaus, você pode vir aqui para o seminário, né? O pastor Daniel disse que você precisa vir para cá. Você vai ser muito abençoado e os que estão online também. Vamos fazer essa ligação, tá certo? Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Diga, pastor Douglas. Tá certo. Sim, é verdade. Olha aí o irmão pastor Douglas, né? Agora ele foi além. É verdade. Ele disse que a gente vai ser odiado por causa do meu nome, né? Se você não está sendo perseguido aí, tem alguma coisa errada. E, irmãos, vou dizer que os dias estão se abreviando mesmo, né? Quando você levanta a bandeira da mensagem verdadeira do Evangelho, muitos vão se opor, né? Quando você começa a pregar verdadeiramente o que a Bíblia diz, nós já encontramos oposição, sim. Mas nós, como servos do Senhor, como servos obedientes da Sua palavra, devemos pregar sempre a verdade, não importa o que aconteça. Amém? Então, boa noite, obrigado a todos, Deus os abençoe. Nos falamos daqui a pouquinho no WhatsApp. Tchau, tchau. Boa noite. Ó, proibido desistir, hein? Boa noite.